Pai do Senhor, irmãos, pela graça de Deus. Paz, irmãos, pela graça de Deus, estamos iniciando o resumo da nossa aula 2 de pneumatologia do curso IBA da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Mato Grosso do Sul. Aula 2 do quinto período. Graças a Deus estamos concluindo já esse nosso curso. E falta 3 aulas, 3 matérias para a conclusão. Essa matéria de agora é pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E eu dividi por aula. Aqui é a segunda aula. O curso é um curso online. Então nós temos a apostila. E além da apostila, temos uma vez por semana, um dia por semana, temos aula presencial online. E eu solto assim o resumo das aulas, um comentário, para ajudar aos irmãos. E eu gostaria de, dado essa explicação, esse vídeo ele não é restrito, ele está na internet e algumas pessoas podem acessar e achar estranho a explicação. Eu gostaria de dizer que isso não é um comentário sobre a doutrina do Espírito Santo de uma maneira geral, não é? É um detalhe, é um comentário sobre a doutrina do Espírito Santo, mas baseado na apostila do curso. Então, muitas vezes as pessoas que têm um livro, têm outros comentários, podem achar que poderia ser mais profundo, ou menos, ou caminhar por outros caminhos mais diversos, né? Pegar outras nuances, outras variantes, etc. Mas eu tenho que me ater à apostila, porque é um curso, eu estou comentando a apostila de um curso. Eu não posso tecer comentários aqui, por relevante que seja, por importante que seja também, divergindo daquilo que está na apostila. Porque o pessoal que está com a apostila tem que se basear para obter a resposta das perguntas nas provas. Então é só essa explicação que eu queria dar, porque às vezes esse resumo ele cai em mão de pessoas que têm outro nível de estudo e acham que a coisa não ficou bem explicada. Mas na primeira aula, nós estudamos até o capítulo 5, né? E hoje nós vamos começar do capítulo 6, que trata de obras do Espírito Santo. Obras são trabalhos que alguém realiza, né? Então, você vê, obras do Espírito Santo na vida do crente é um trabalho, porque a palavra obra significa um trabalho. E obras é um trabalho que o Espírito Santo realiza na vida. Então, quando nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos tentando fazer entender para as pessoas a grandeza que é o Espírito Santo. Então, as obras do Espírito Santo, elas não são obras assim que surgiram agora ou no Novo Testamento, não. O Espírito Santo ele já apresenta a obra desde o Velho Testamento. Ele acompanhou o processo da organização de Deus sobre a criação do mundo.
ele acompanhou as pessoas desde os projetos de Deus para organizar o povo de Israel, organizar aquele povo, instruir aquele povo. Tudo estava ali debaixo da orientação também do Espírito Santo, né? Então, já no Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo desde a pessoa de João Batista, depois nós temos ali o Espírito Santo, assim, preeminência no batismo de Jesus, na sua trajetória e no seu ministério. Então, quando a gente lê a Bíblia ali, você vai encontrar o Espírito Santo atuando. Jesus foi levado por o batismo pelo Espírito Santo. Depois do batismo, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Então, o Espírito Santo estava ali. Não é uma coisa nova, mas o Espírito Santo atua em todo momento da humanidade. E nós vemos ainda no Novo Testamento que o trabalhar do Espírito Santo na inauguração da igreja, né? No batismo, na descida ali sobre todo o povo, derramando poder, e mais tarde também no envio dos discípulos, apóstolos, para a obra que ele queria que fosse realizada. Então é o resumo da nossa lição, né? Que agora no capítulo 7 nós temos um assunto sobre os frutos do Espírito Santo. E o fruto, veja bem, fruto é, quando se fala em fruto, a gente tem a visão de uma árvore, né, dando seus frutos. Os frutos, vale salientar o seguinte, que esse conhecimento simbólico de uma árvore dando seus frutos, se a gente for levar isso aí para o lado do Espírito Santo, você vai ver que não é no tronco que nascem os frutos, né? Poucas árvores têm frutos no tronco, no caule, naquela parte mais grossa da árvore. Geralmente os frutos vêm nos ramos, nas folhagens, perto das folhagens. Então, os frutos do Espírito Santo, que é os frutos do Espírito Santo? Então, o fruto, veja bem, o fruto é uma coisa que quando você tem uma árvore, que ela começa a brotar os seus frutos, ele não nasce, por exemplo, uma mangueira, uma manga. Vem da mangueira, mas você não tem uma manga, do dia para a noite, uma manga. Você tem uma florzinha, tem um negócio, tem uma coisinha pequena, e vai crescendo até se tornar uma manga em condição de ser extraída e ingerida ou comida, né? É quando você aproveita o fruto daquela árvore. Significa que todo fruto ele tem um processo de amadurecimento. Então, na vida do crente, você também tem que entender que ele precisa ter o fruto. O que é o fruto? O fruto do Espírito Santo é o amor, é paz, é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, desde a conversão do crente, ele precisa ter essas qualidades na sua vida, ser manso. São os frutos do crente, são essas coisas que vai nascendo dentro dele, a mansidão, a bondade, a benignidade. A vida de um crente transformada com esses frutos, com essas qualidades, demonstra que ele está sendo dominado e crescendo na pessoa do Espírito Santo. Então, podemos afirmar que os frutos na vida do crente capacita para que ele possa receber os dons espirituais, né? Os dons espirituais. Então, primeiro vem os frutos, a convenção, depois os frutos, e vai preparando o terreno para que eles, tendo os frutos, é um terreno propício para receber os dons espirituais. Então, o que são os dons espirituais? Então o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, ele diz que não quer, irmãos,
que sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. E ali ele fala a respeito dos dons, no capítulo 12, versículo de 8 a 11, que são os dons, primeiro tal dom, segundo tal dom, e os dons que foram dados, né? Todos os dons, inclusive aqui, eu deixei até a Bíblia, capítulo 12, versículo 8 por diante, diz assim: cada um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, o Espírito, pelo mesmo Espírito, dom de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os Espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, veja, são os dons. Os dons são ferramentas que Deus dá ao crente para que ele possa desempenhar um trabalho na obra, quando ele demonstra que já tem condição de produzir frutos. Mas, às vezes, aqueles frutos precisam de mais capacitação. É aí onde entram os dons espirituais, capacitando o crente para ser um elemento de vantagem na obra do Senhor. Uma coisa importante nas divisões dos dons é a categoria dos dons. Nós temos o dom de revelação. Existem três distribuições de dons. É revelação, locução ou palavra e poder. São três aspectos de dons, três grupos, né? Então, o primeiro grupo de revelação, você tem a sabedoria, dom de sabedoria, ciência, discernimento de espírito, está dentro da categoria revelação. Na locução, que é a palavra, você tem o dom de profecia, tem o dom de língua e a interpretação de língua, que são dons que estão dentro da locução, na parte da palavra. E na parte de poder nós temos o dom de fé, de cura e operação de maravilhas. Então é bom a gente separar isso aí, porque o dom de cura ele está na área do poder. O dom de profecia está na área de locução da palavra. E assim por diante. Então nós temos a palavra, o que é dom da palavra? Palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é diferente da sabedoria adquirida pelos estudos. Por exemplo, você pode estudar, se formar de professor, mestre, doutor, engenheiro, seja o que for, você adquiriu sabedoria. Conforme nós temos aqui em 1 Coríntios 12 e 8, e Lucas 21 e 15, mas o dom da sabedoria não é um dom adquirido através do conhecimento mundano. É o dom da sabedoria dado por Deus através de uma sabedoria espiritual, né? Sobrenatural. Discernimento do Espírito também é um dom que também não é uma coisa, não é um envolvimento, causa comum. O dom do discernir o Espírito não é para você ficar discernindo o jogo de bicho, discernindo o número de identidade da pessoa e se envolvendo com esses probleminhas dentro da igreja. Não é isso. O discernimento do Espírito é você ter uma sabedoria dada por Deus para discernir entre falsos profetas, entre falsas religiões, entre ajudar a igreja a ser conduzida pelos caminhos de Deus. Né? O discernimento de espírito, espíritos destruidores que têm a intenção de desvirtuar o povo de Deus. Dentro do dom da elocução. O que é dom da elocução? O dom de falar. Falar, o que é falar? Falar é você exprimir um pensamento por meio de palavras. Às vezes você tem um pensamento, tem muita gente que é muito sábio, tem muito conhecimento, mas não sabe se expressar. Se for falar uma coisa, não consegue, porque não tem essa capacidade de transmitir por palavra aquilo que ele conhece, aquilo que ele faz. Então, o dom da locução
na área da locução, a palavra, o dom da profecia, por exemplo, o dom da profecia é interessante, porque apesar de ser um dom, mas ele pode ser desvirtuado. A profecia ela sempre foi utilizada por Deus para orientar seu povo. Nós temos em Atos 21 e 14, temos 1 Coríntios 14, 32, nos mostra que a profecia pode ser deturpada. A profecia pode ser deturpada não na sua origem, quer dizer, se Deus dá uma profecia à pessoa para transmitir para a igreja, na origem que é Deus dando, ela não tem distorção. Mas na transmissão ela pode ser distorcida, porque quem vai passar a transmissão é um profeta, é um ser humano. E nessa passagem, a fraqueza humana pode intervir, interagir e desvirtuar a profecia no sentido original, desde a sua origem. Então a profecia, por isso que de examinar as profecias, examinar os espíritos, porque o espírito também, porque pode ser um outro espírito diferente, mas não que quando vem de Deus venha errada, mas o profeta pode dar a profecia errada. Nós temos aqui na outra área o dom de línguas, tá? Na área de elocução, interpretação de línguas, né? Que são duas. Não existe. O dom de língua, por exemplo, na igreja, ele é dado desde o batismo com o Espírito Santo, apesar da divergência aí de outras ideologias, de outras igrejas, mas não vamos discutir isso aqui. O nosso tema é que ele é dado o batismo com o Espírito Santo, e ele não é dado, ele é um dom que ele tem mais capacidade de edificação para o próprio crente. É tanto que ele tem um controle, você não pode ficar falando língua blá, 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 sem necessidade. Né? Se não tem quem interprete, se cale, ore em espírito. E a interpretação das línguas, que é o mesmo que você... Quem já viu um tradutor, a pessoa falando inglês, o outro passava para português. É a mesma coisa, a interpretação de línguas é como se fosse isso, só que no lado espiritual, no lado sobrenatural. Não é inglês, português, americano, francês, não é. É no lado sobrenatural. Então, a interpretação de língua não existe assim na interpretação de línguas uma necessidade de ter na igreja uma pessoa com a função de interpretar a língua. Não existe isso. Existe a igreja, ela tem quando ela pode, se a pessoa tem o dom de língua, mesmo ele tendo o dom de língua, é Deus que orienta ele a interpretar aquilo ali. Não é fulano tem o dom de língua, aí hoje ele vai interpretar tal língua, vai para tal canto. Não existe isso. Então o dom de língua é um dom que Deus dá, sobrenatural para sobrenatural, para ajudar a igreja a entender de uma forma mais direta as suas mensagens. Então, o estudo da pneumatologia, da doutrina do Espírito Santo, é muito, muito importante. Como nós vemos aqui, nós temos o dom de locução, temos os dons de ciência e temos os dons de poder, que é a fé, a de cura e a operação de maravilhas. Como a fé, a cura e a operação de maravilha é um espaço bem maior, eu não vou colocar nesse resumo agora. Vou fazer uma terceira aula com esses comentários sobre o dom de poder, que é a fé, a cura e a operação de maravilha. Então, os irmãos aproveitam a apostila. Nós estamos parando na apostila, na página de número. A página de número. Deixa eu achar aqui. Dom de língua, exposição, fé, educação, fé. O capítulo 10.
da apostila e a página 66. Então, nós estudamos até a página 66 hoje, até o capítulo 10, até o capítulo 9. O capítulo 10, que é o último capítulo dessa apostila, ele vai até a página 68 e é um comentário que eu quero fechar em outro comentário, tá certo? Desculpa aí. Então, que Deus abençoe e ache um bom proveito.